Oiê, eu sou a Dani Rios e vou contar para vocês mais uma história de uma nora em terapia, de uma nora de aço. Eu me casei com 19 anos. Ele, terceiro filho, o mais novo, caçula e o único homem. E o caçula, aqueles, bem demorado, depois de 10 anos, 15 anos da primeira filha, que já era uma mulher quando ele nasceu, imagina um homem sendo criado por 3 mulheres, a mãe e mais 2 irmãs mais velhas. Então me casei com ele, eu tinha 19 anos. Ela era tão intrometida, a minha sogra. Primeiro, ela não gostava de mim, só de ter me conhecido falou que que eu era seca por dentro. Gente, olha isso, olha o que a minha paciente me contou. Então a sogra falava: você é seca por dentro. Nem conhecia ela, da onde que tirou essa ideia? Tudo para desmoralizar minha paciente, sabe? Tudo para deixar ela bem insegura. Assim, não gostava. Bom, enfim, casei com esse homem numa cerimônia religiosa, foi tudo bem. E ela chorando muito, se fazendo de vítima, como se estivesse perdendo o filho, enterrando o filho, nada disso. Fui morar nos fundos da casa dela porque a gente ainda não tinha dinheiro para construir, para comprar nossa casa e nem para pagar aluguel. Fui morar nos fundos da casa dela e adivinha, um dia estamos lá tendo nossa intimidade, porque meu marido trabalhava até as 10 da noite e chegava em casa por volta de 11h30 com o ônibus que ficava circulando. Ele chegou, a gente jantou, a gente conversou e estávamos tendo nossa intimidade, pois, acreditem se quiserem, essa velha bateu na janela do nosso quarto com a gente tendo intimidade e falou: isso não é hora de fazer essas coisas. Bom, gente, já sabe, acabou o clima, eu fiquei muito brava, ele também muito constrangido, mas não ia e conversava com ela. Não aconteceu nada. Ele não falou com ela, ele não falou que ele não gostou, ela estava certa. No outro dia, aquele clima lá na casa, porque eu morava nos fundos da casa dela, né? Eu morava no quintal da casa dela. Então, aquele clima, como se a gente estivesse fazendo algo de errado, e essa é uma parte da minha história. Gente, comentando aqui com vocês, né, esse mini depoimento da minha paciente, para vocês verem, né, como que é terrível a intromissão. Essa é uma história real, essa é uma história verídica, não é fantasia, não é criada, é um absurdo. A gente até ouve e pensa: meu Deus, mas isso é real. Real. Eles estavam tendo um momento de intimidade deles e ela bateu, ela estava prestando atenção em tudo, vocês estão entendendo? A sogra, ela estava fazendo o quê? Controlando os passos do filho e da nora. Então ela viu, ela percebeu lá quietinha na casa dela. Ela percebeu a hora que ele chegou, que eles foram jantar, deve ter percebido a luz do banheiro, deve ter percebido que eles foram, né, apagar as luzes da casa, foram deitar. A senhora estava na janela do quarto deles, prestando atenção no que eles estavam fazendo e ouvindo o barulho da intimidade deles. E ela bateu na porta, não, desculpa, na janela, falou: isso não é hora de fazer essas coisas. Gente, que direito tem essa mulher? Aí eu falo para vocês, e ele, né? Porque como a minha paciente falou, ele não falou nada, morreu o assunto. Entendeu? Morreu o assunto aí, nunca mais aconteceu segundo ela. Mas que falta de respeito é esse com um casal de uma sogra, porque ela, só porque, né, eles moravam na época nos fundos da casa dela, ela se sentia no direito de interferir e de bater na janela de um casal casado, falando que hora que é para fazer isso, tem hora para fazer, tem hora para namorar, o que que é isso? Gente, para vocês verem o grau de intromissão que chega uma sogra sem noção. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma história desse depoimento. Eu vou começar também a contar aqui alguns depoimentos rápidos. Eu tenho mais uns 3 depoimentos para gravar para vocês, 3 histórias, e eu vou gravar porque são maravilhosas, interessantíssimas. E ouçam, e você que tem uma história, e você que tem um problema aí com uma sogra, manda para mim, eu conto sua história. Tá bom? Um beijo, minhas queridas, minhas gatas, tudo de bom para vocês. Cuida aqui, ó, da cabeça, cuidando daqui, cuidando por dentro, você vai ver, vai refletir tudo por fora. Beijos!